Muito bom, gente. Hoje nós estamos falando nesta série sobre o que a Bíblia diz, não é? E hoje nós queremos falar sobre algo que é tão comum para a gente, né? Que é tão importante e que a gente às vezes não percebe, mas ou acontece conosco ou nós acabamos sendo aqueles que praticam, né? Tanto uma coisa quanto outra. Queremos falar hoje sobre julgamento e perdão. O que a Bíblia diz sobre julgamento e perdão. Maravilha? Pai amado, nós pedimos a Tua graça agora, Espírito Santo, para ministrar o coração de cada um de nós aqui. Porque o Senhor sempre tem algo novo, tem cura, transformação, revelação e uma nova esperança. Sempre é algo novo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque já está acontecendo coisas novas hoje aqui. Destinos de pessoas mudando aqui. No nome de Jesus. Você já foi julgado por alguém? Já se sentiu julgado por alguém? Quando uma pessoa chega e fala aquelas coisas e você, nossa, mas o que é isso? Quantos já foram julgados? Todos nós somos julgados? Fomos. Como é que você reagiu? Legal. Se alguém passa na rua e fala umas coisas de você, você fala, mano, maluco, verdade ou não? Mas se alguém que você ama, se alguém com quem você trabalha, se é, o seu chefe, sua esposa, seu filho, filha, é diferente, é ou não é? O que a gente sente, hein? Alguém quer falar? Como é que você se sentiu quando foi julgado? Quando se sentiram alegres? Nossa, uma alegria tão grande. Como é que se sentiu? Triste? O que mais? Arrasado? Chateado? Só? Vocês estão sendo bonzinhos. Ninguém ficou com raiva, não. Ninguém ficou com raiva? Só eu fiquei com raiva. Injustiçado. A gente não sente uma injustiça. É injustiça, é um sentimento muito forte. Menosprezado. O que essa pessoa, o que ele pensa que é? Inconformado. Como é que alguém pode falar isso de mim? E muitas vezes a gente se sente como que não pode falar nada, né? Aí você fica preocupado do que vão dizer de você, a sua reputação. Mas sabe, e você já julgou alguém também, não? Te conheço. Você fala graça e paz para mim na igreja. O seu julgamento já influenciou a opinião de outras pessoas? De outros sobre essa pessoa? Porque quando a gente começa a julgar, a gente não julga só para nós, né? A nossa tendência é falar um pouquinho. Porque nós estamos chateados, né, Rafael? A gente, puxa, não, eu quero ajudar aquela pessoa. Puxa vida, sabe o que é, Fum? Eu quero ajudar o Rafael, mano. Sabe como é que é? E por acaso você descobriu que não era bem isso? Quantos além de mim já julgaram e depois descobriu que não era bem isso? Era para todos ter levantado a mão. Vocês estão muito comportados. Sabe? O julgamento é um grande causador de injustiças, de ofensas. A gente põe aquela peruca, né? Aquela peruca de juiz, né? Inglês. O julgamento é um grande causador de injustiças e ofensas. Eu já sei como você é. Eu te conheço. Você nunca. Então eu já sei que
Você já reparou que a gente julga muito mais do que a gente imagina? Nós temos uma tendência a julgar as pessoas. Eu leio uma notícia dos Estados Unidos, eu já julgo o Trump. Eu leio uma notícia no Brasil, eu faço o juízo daquela pessoa. O quê? De quem? Tem um monte de gente aí no Brasil. Mas o problema é quando a gente entra na igreja e faz juízo. Aí na célula, estamos na célula. Cada julgamento que você guarda no seu coração é como tomar uma injeção de ofensa, que só aumenta o julgamento e piora a sua dor. Vocês percebem o quanto o julgamento está ligado com a ofensa? É muito sério. Porque na hora que você está julgando uma pessoa, tem uma ofensa que entrou no seu coração. Quando você julga outras pessoas, você está fazendo isso aí com o seu coração, você está começando a colocar um monte de lixo lá dentro. Quando você julga as pessoas, na verdade, você está fazendo no seu coração um depósito de lixo relacional e espiritual. Você começa a guardar um monte de tranqueira ali dentro. Você sabe o que acontece quando você não põe o lixo para fora, ele vai ficando ali, vai ficando ali. Todos nós sabemos. Sabemos? Não? Sabemos. Porque esse negócio da ofensa, do julgamento, está no coração. Agora, o mais impressionante é que o julgamento revela muito mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Na hora que você está julgando, é o seu coração que está saindo pela boca. Não é o problema do outro. Essa raiva, esse negócio que tem uma que está saindo aqui. Então o julgamento vai revelar muito sobre o meu coração. Mais do que aquela pessoa. E aquela pessoa pode ter feito errado, certo ou não? Aquela pessoa pode ter me ferido, está tudo certo aí. Então existe esse processo, né? O que acontece com um coração que está cheio de ofensa? O coração cheio de ofensa tem a tendência a buscar interpretar as informações de maneira que confirme meu julgamento, certo ou não? Então, por exemplo, se eu acho que uma pessoa é arrogante, né? Eu acho que, vou pegar o Rafael aqui hoje de vítima, beleza, Rafael? Eu acho que o Rafael aqui é arrogante. Falo, nossa, aquele cara é metido, né? Então, eu passo a olhar para ele e procurar tudo que confirme a minha opinião certa, o meu julgamento de que ele é arrogante, certo ou não? E quando ele faz coisas de humildade, o que eu faço? Eu ignoro. Mas na hora que ele faz alguma coisa, olha lá, ele tem uma palavra. O que ele pensa que é para uma palavra? Olha lá. Estão entendendo, irmãos? Esse é o ser humano. Essa é a nossa tendência. Mas quanto mais ofensa tem no meu coração, mais eu vou interpretar. Mais eu vou ver as coisas de maneira negativa. Então você pensa assim, meu filho é folgado, ele não tem responsabilidade nenhuma. Este é a sua polarização. Certo ou não? Você tem isso aí. Meu filho é folgado. Este é o que está no seu coração, é o seu julgamento. Né? É a sua predisposição negativa em relação ao seu filho, por exemplo. Aí acontece um fato, o filho esqueceu de tirar o lixo, mesmo depois que você, lembrou ele. O que acontece? Lá, não dá, é sempre assim, nunca vai mudar, tudo que ele faz é de coisa, sempre procrastinando, é sempre ele que tem que fazer tudo. Chato. Mas o que podia ter acontecido? Ele se distraiu, foi fazer outra coisa, não voltou. Podia não ser má vontade, amém?
Acontece. Um coração cheio de ofensa é um coração cheio de julgamento. Enxergamos então tudo com um viés negativo. Meu marido nunca me ouve, ele não se importa com o que eu sinto. Então, quando ela olha para o marido, ela vê sobre essa lente. Pode ser que tenha tido experiências que justifiquem isso. Aí acontece que o marido está falando no celular e a esposa está falando com ele, e ele não dá atenção. Ah lá, tá vendo? Falei. Eu falo, nunca me ouve. O que foi que eu falei? Fala comigo agora. Oh, coisa mais comum do que imagina, não é isso, gente? Quantos homens, além de mim, têm esse pequeno problema, às vezes? Tá bom. Tá bom. Ainda bem que a minha mulher tem misericórdia, porque eu sou tão esquecido que eu levanto do escritório para fazer uma coisa que já esqueci que eu ia fazer e eu faço uma outra coisa. Mas não é desculpa para eu não tratar bem ela, amém, irmãos? O que podia ter acontecido? O marido estava resolvendo uma coisa urgente, ou ele estava pensando numa outra coisa, uma coisa para responder. Então, sabe, irmãos, né? E tem os amigos, né? A minha amiga é aquela só interesseira, ela só fala comigo quando ela precisa de alguma coisa. Aí a amiga que não liga há muito tempo, né? Está um monte de semana sem ligar, ela liga. Oi, tudo bem? Como é que você está, Margarete? Já que você está rindo. Já que você começou a rir aqui, eu vou pegar você agora. Como é que você está fazendo? Oh, sabe que você me ajuda com alguma coisa? Ajudo. Tá vendo? É ela sabia. Olha lá. Só aparece quando quer alguma coisa, nunca se importa comigo. Nem pergunta como eu estou. O que pode ter acontecido? A amiga passou por um estresse, um período difícil. Ficou isolada, mas lembrou que podia confiar em você. Amém, irmãos? Então nós temos uma tendência a julgar as pessoas, e é como se nós usássemos óculos, né? É como se a gente, de repente, pegasse tudo isso que está no nosso coração, não é? Aqui nessa casa? Aqui. Cadê? Não ajuda. Não, para, Rafael, não faz isso. Não, pode tirar foto, tá? R$1.000 depois de você vender. Eu sabia, quem é? Eu que ponho dinheiro aqui. E quem é que me ouve? Não, é eu que trabalho nesse negócio aqui. Aí, ó, paga essa luz, não sei o quê. Vocês são tudo no... o dinheiro. Tem preocupação do dinheiro. Então eu julgo aqui. Alguém quer tirar de mim. Alguém quer me prejudicar. Alguém que está afim de tirar alguma coisa de mim. Alguém quer me passar a perna. Então eu já tiro antes. Não é verdade? Vocês são um bando de folgado, só quer curtir a vida só. Vocês só querem curtir. Aí eu já sei como é que é. Eu que trabalho aqui, olha lá, ó. Tô ralando aqui, o pessoal tá fazendo o quê? Tá lá, vai pra festa, quer curtir. Eu sei como é que é. Tudo baladeiro nessa casa aqui, só eu que. Aí eu sei como é que aquela pessoa é. Eu sei, quem trabalha sou eu. Lembra do Lucas 15? Esse teu filho aí, que gastou tudo, ficou lá, bebendo com as pessoas, agora vem voltar aqui, o senhor vai fazer um churrasco para ele. Amém, irmãos? Eu estou falando da pessoa, estou falando de mim. Vocês entenderam? Estão falando da pessoa, deixa eu colocar esse que agora eu não enxergo vocês. Estão falando da pessoa, estão falando de mim. Então, sabe, a Bíblia diz que devemos julgar? Sim ou não? Devemos julgar? Sim ou não? A Bíblia diz que não devemos julgar? Sim ou não? É tudo sim. A Bíblia diz que devemos julgar? Sim, temos que julgar. A Bíblia manda a gente não julgar? Sim, manda não julgar. Ops! E agora? Se você vai ler a Bíblia inteira, ela vai dizer as duas coisas. Manda julgar, manda não julgar. Para entender, é por isso que você só lê um pedaço da Bíblia e não entende, tem que ler o contexto, tem que ler mais. Então o que acontece? Tem dois tipos de julgamento. Tem o julgamento das intenções, da motivação do coração. E tem o julgamento das ações, do comportamento. Amém, gente? Então o que acontece? O julgamento das intenções, para nós, é não julgar.
Você não julga a intenção do coração da pessoa. Só quem consegue julgar o coração é Deus, amém? Ainda a palavra não chegou na boca, Ele já sabe. Mas nós não. Agora pouca historinha que a gente fez, né? Você é filho não sei o quê, você é filho não sei o quê. Então, você reparou como a gente tende a julgar a intenção do coração? Esse é um problema. Eu chego aqui, eu olho para o Rafael, eu acho que eu sei o que ele está pensando, eu sei o que ele está sentindo, e eu, pá! Deus pode me mostrar o que ele está pensando? Pode. Pode me mostrar o que ele está sentindo? Pode. Mas é para julgar que ele vai me mostrar isso? Não, é para encorajar, para consolar, para exortar. Quando Deus mostra o coração de alguém, é para restaurar e edificar. Mas nós julgamos o comportamento, nós temos que julgar os frutos, não a intenção. Pô, alguém faz uma coisa errada, você não vai tratar? Aí sabe o que a gente faz na igreja, irmãos? A gente fica julgando as intenções do coração de todo mundo, mas não trata as ações. A pessoa vai lá, pisa na bola com você, não vou falar nada, não quero criar problema, mas eu sei como é que ela é, eu sei se ele faz isso, vai fazer de novo. Eu vou até falar para aquelas pessoas que elas devem ficar muito cuidado com o que ela está fazendo. Amém, irmãos? Eu deveria ir lá e falar com aquela pessoa. Deveria ir lá e dizer, tudo bem? Posso te falar os 5% que não está legal? Você pode chegar lá e falar para ela, você crê que eu te amo? Eu posso falar uma coisa? Pode ajudar, talvez você, eu também. Aquilo que você falou não foi legal. Mas, por exemplo, se eu tenho que falar do Rafael uma coisa que não foi boa, que ele fez comigo, eu não digo assim, você fez isso, você fez aquilo, e... o cachorro lá. O que eu falo? Quando você disse aquilo, eu me senti assim, pareceu isto. É isso que você quis dizer? Amém, irmãos? Só que se nós estamos na tensão, se passou muito tempo e o coração encheu de tristeza, amargura, essa conversa fica muito estressante, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa, é melhor ter a conversa. É melhor ter a conversa. Então, não é? Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. O padrão de medida que você adotar, vão medir você. Se você julga alguém duramente, essa pessoa vai tender a julgar você duramente. O que você planta, você colhe. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Deu para entender o julgamento nessa frase, irmãos? Está cheio de julgamento aqui, tem um tronco aqui dentro. Eu tô com o tronco aqui, eu tenho uma percepção, um tronco está me fazendo ver tudo dessa maneira, com viés negativo. E eu vou lá e vou falar para, eu tenho que tratar meu coração. Não julguem, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Você já está descobrindo que o tratamento para julgamento é o perdão. Mas o problema é que a gente acha que não está julgando. O problema é que a gente acha que nós não estamos ofendidos. Não estou ofendido. É só uma diferença de opinião. Só não quero ver a pessoa nunca mais na frente. Eu não vou mais naquele lugar que ela vai. Mas não é que eu estou ofendido. E toma injeção, né? Toma injeção de ofensa. Por esta razão, Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, por que você julga seu irmão? Por que você despreza seu irmão? Julgar e desprezar. Olha que conexão legal. Quando você julga alguém, você está desprezando ele. Tudo bem, ele agiu errado, mas é só isso? Quantos agem errado aqui? Só para perguntar. Teria alguém nessa audiência que... tá.
Quantas pessoas nós ofendemos e nós nem sabemos? Mas nós não, eu faço tudo certo. Ou então eu estava nervoso, entendeu, Rafael? Eu não quis dizer aquilo, você me perdoa, tá? Quer dizer, para mim vale, para ele não. Para ele não vale. Porque eu estou certo. Eu tenho razão. Por que você julga seu irmão? Porque despreza. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus, gente. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Porque o julgamento, a quebra de relacionamento, vai atrapalhar o seu irmão. Deus vai revelar as intenções de todos. Olha isso aqui. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Você sabia que falar mal não é só quando você está falando mentira sobre a pessoa, mas quando você também está falando sobre o que ela te fez? Você está propagando o mal que ela te fez, ué. Você está falando mal. Vai resolver? Não. Não, para mim resolve. Vou arrumar um partido, depois eu vou lá brigar. Não resolve. Você quer passar, além de você tomar essa injeção de ofensa, você quer aplicar essa injeção de ofensa em todo mundo. Todo mundo tem que sentir a sua dor. Por que só eu vou sofrer? Vocês estão aí, irmãos? Não fale mal. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei, julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o seu próximo? Estamos falando do julgamento do coração, certo? Das intenções. Não julguem nada antes da hora devida, esperem até o Senhor venha. Olha que texto tremendo, gente. Ele vai trazer à luz o que está oculto nas trevas e manifestará, revelará a intenção dos corações. Nossa, ele parecia tão bonzinho, mas não era. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Amém? Ele revela, mas como eu já falei aqui, se ele revelar o coração de alguém para você, ele vai revelar com a única intenção de edificar. Como é que nós julgamos as ações dos outros? Nós julgamos assim, irmãos. Não julgue de acordo com a aparência, mas julgue de maneira justa. Como é que você pode julgar de maneira justa? Senhor, me fala sobre essa pessoa. Ele pisou na bola, falou um negócio aqui, eu vou ter que tratar esse assunto. Você está numa reunião da célula e um irmão faz uma brincadeira inconveniente, ele não percebe. Ele faz uma brincadeira inconveniente. Aí você observa que um ou dois ficaram meio ofendidos, porque aquilo que ele falou não caiu bem. Você tudo bem, você já conhece ele, você falou não. Você tem que falar com ele ou não? Tem ou não, irmãos? Por quê? Quem a Bíblia manda? Amem uns aos outros como eu vos amei. É por isso que você vai falar com ele. O que eu queria dizer é que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, avarento, adora ídolos, insulta pessoas, bêbado, explora os outros, nem coma com essa gente. Por quê? Porque ele diz que é irmão. Mas Paulo fala, se você fizer isso aí com qualquer pessoa que não se diz cristão, beleza, vai lá. Interessante, né? Por quê? Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a você julgar os que estão dentro. Porque esta pessoa que se diz irmão e vive dessa maneira, ele está prejudicando os relacionamentos, ele está afetando os demais, ele está vivendo uma mentira. Então, tem um líder aqui que sobe nessa plataforma, tipo um pastor, e ele tem uma vida de pecado, mas, sei lá, é uma fraqueza dele, deixa para lá, é sério. Mas vale só para o líder da plataforma, não? Vale para qualquer pessoa. Precisa confrontar em amor. Se o seu filho está fazendo besteira, você vai fazer o quê? Deixa. Ele tem que aprender a fazer as suas escolhas. Para, mano. Deixa ele experimentar droga, deixa ele se endividar, deixa ele quebrar a cabeça, ele vai aprender. Cada um tem que ter a sua experiência de vida. É sério, gente? Não. Então está dizendo, chama essa pessoa e fala, essa sua atitude não é condizente.
Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Oh, que legal, temos que julgar nossas ações. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, o que Deus faz? Ele fala, examine-se a você mesmo. Examine o seu coração. Se você examina e julga você mesmo, olha e fala, realmente eu estou numa situação, você muda de atitude. Se você não mudar, Deus vai ter que julgar você e dizer, vou ter que te corrigir, filho, porque eu te amo. Amém? Porque Deus corrige porque ama. Tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. A árvore boa produz fruto bom, a árvore ruim produz fruto ruim. É possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Deu para entender o que é julgamento, irmãos? Os frutos. Fala, essa pessoa aqui é complicada. Com esse aqui eu não posso fazer negócio. Com esse aqui eu não posso dar dinheiro. Esse aqui eu não posso confiar no que ele diz. Porque tem frutos. Amém, irmãos? A Bíblia manda continuar amando uma pessoa assim. Agora, eu não posso dizer, ela quer me prejudicar. Não, eu sei. Quando a gente começa a julgar a intenção do coração, nós caímos na posição de juiz, e juiz somente é Deus. Deu para entender a diferença, gente? Então isso é muito importante. Por que a gente tem que julgar os de dentro? O objetivo não é punir, é produzir arrependimento, restaurar a pessoa. Por isso a gente não pode ignorar as ações. Pô, aquela pessoa lá que fez a brincadeira inconveniente na célula, ou lá, não sei, no encontro. Vamos ajudar ele a crescer? Vamos ajudar ele a não ser mais inconveniente? Vamos chamar e falar, olha, posso te falar um negócio? Você quer que eu te amo? Posso te falar um negócio? Pode te ajudar? Amém, irmãos? Aí nós estamos ajudando as pessoas a crescerem. Mas a nossa tendência é deixar isso para lá. Não mexe no assunto e fica julgando a pessoa no nosso coração. Não é? Então o perdão e restauração são motivos. Olha só, teve um problema na igreja de Corinto, um negócio muito difícil. E na outra carta, Paulo vai escrever assim, ó, não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas também magoou, não somente a mim, mas até certo ponto todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, isso já foi castigo suficiente. Olha o que Paulo vai dizer para alguém que pisou feio na bola. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer dele ser vencido por tristeza excessiva. Portanto, peço, reafirmem o seu amor por ele. Irmãos, se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. O diabo tem vantagem sobre nós quando nós mantemos a ofensa, mantemos julgamento. O que ele está dizendo? Se a pessoa se arrependeu, ele já entendeu. Para. Se a pessoa se arrependeu, você vai confortar, você vai trazer de volta, você vai restaurar a posição que ela estava. Não é assim que Deus faz com a gente? Não é assim que queriam que fizesse com você? Ué? Porque o objetivo todo desse julgamento é trazer para o arrependimento. Amém, irmãos? Então isso é a prática de um relacionamento saudável. Então, o julgamento injusto fecha as portas da graça. Tanto para quem é julgado, como para quem julga. Percebe isso, não? Mas Deus é um Deus de graça. Ele dá graça para quem erra e dá graça para nós também perdoarmos aquele que errou. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Este é o reino de Deus. Senão é uma religião tosca, onde fica todo mundo apontando o dedo, um quer competindo para quem quiser melhor, para ver quem tem o melhor título. Mas julgar sem discernir a própria motivação interior é cegueira espiritual e emocional. Eu julgo, mas eu não olho para o meu coração. Eu estou falando do outro aqui, mas eu não estou olhando para mim. Gente, isso acontece com marido e mulher, filhos, esposa, filhos com pais, pais com filhos. Então, e como é que Jesus julgou? Jesus era aqui um homem,
Tadeu julga. Mas como é que Jesus fez aqui? Olha o que Jesus vai dizer, gente, João 8,14. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Ixi. Jesus não tem ofensa no coração, Ele não precisa ficar julgando ninguém, porque Jesus não guarda nada no coração, Ele não precisa ficar julgando ninguém, amém, irmãos? Mesmo que fizesse, meu julgamento seria correto, porque eu não estou sozinho, o Pai que me enviou está comigo. O que Ele falou? Eu tenho o Espírito Santo, se eu julgasse, mesmo assim seria correto, porque eu não seria eu julgando. O meu pai estaria aqui dizendo, filha, a situação é essa. Vamos restaurar essa pessoa. Vamos confortar essa pessoa. Jesus fala isso no versículo 14. No versículo 11, um pouquinho antes. Sabe o que tinha acontecido? Uma mulher pega em adultério, colocada no meio de todo mundo. O pessoal querendo, tem que apedrejar. Ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou pedra nenhuma, baixaram a cabeça e foram embora. E ele falou para ela, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor. E Jesus disse, eu também não te condeno. Mas faz uma coisa, se arrepende, muda de vida. Sai desse negócio, vai e não peques. Isso aí não está fazendo benefício para você. Ele não falou, legal, pode continuar, Deus entende. Ele não falou isso, amém, irmãos? Então, nós podemos ter 3 reações quando nós somos julgados. 3 reações básicas. A gente pode ficar sofrer em silêncio, não é verdade, não? Ficamos ali curtindo a dor, ficamos ali achando que não tem jeito, o coração vai ficando de pedra, vai endurecendo, bota uma pedra numa ferida que nunca cura. Você pode ter uma reação de maledicência, de fofoca, espalha ressentimento para os outros, faz tudo, grupinho, fala e aquele negócio, porque é aquela pessoa. Ou você pode brigar. Vou sofrer quieto? Não, que é isso? Estou cansado de ficar só levando. Estou cansado. Mais ressentimento, e mais amargura, e mais ódio. A negação da ofensa aumenta a ofensa. A gente pode negar. Já falamos agora há pouco, não é ofensa. Aquele não me entende. Ela não me entende. Somos diferentes, cada um pensa de um jeito. Não é nada, está ofendido. Está tudo bem, a amizade continua a mesma, né? Já ouviu isso aí, né? A amizade continua a mesma, contanto que eu nunca mais te veja na minha frente, a amizade continua a mesma. Contanto que a gente nunca mais trabalhe juntos, contanto que a gente nunca mais se encontre, só fica assim, olá, olá, a amizade continua a mesma. Eu só prefiro ficar no meu canto, eu estou bem. Eu estou bem. Põe a mão naquela pessoa, Jesus, mostra, pisa, quebranta Deus, mas não é por amor, é por vingança. Não é verdade ou não é? É vingança, não é amor. Está tudo certo. Mas você não quer falar com aquela pessoa? Está tudo certo. Vem alguém e fala, puxa, mas vai lá, fala com o Rafael. Está tudo certo, somos amigos. Quanto mais nega a ofensa, como é que eu sei que eu estou ofendido? Já sabemos, né? Aquilo volta na sua mente. Bobeou? Volta. Bobeou, você volta a pensar naquela situação, naquela pessoa. Está ofendido. Eu prefiro evitar a pessoa, eu não quero ir para onde ela vai, eu não quero conversar, não consigo mais conversar com a pessoa. Dou desculpa, deixo para depois. Quem julga sempre tem uma justificativa que vem da dor não resolvida. Já reparou? Quem julga sempre tem uma justificativa. É aquilo que me fizeram.
É aquilo que não me fizeram. É aquilo que deixaram acontecer comigo. Percebe a mulher com as lentes ali? É tudo vermelho. Está tudo afetado, a maneira como enxerga. É aquilo que aconteceu comigo. Todo mundo tem que saber qual é a minha dor. Não é possível que só eu que tenho que sofrer essa dor. Não é possível. É eu. Você percebe a ofensa? Pela quantidade de eu que você pensa e com a muito pouca quantidade de nós. Porque praticamente não tem nós. Só tem eu. Ou então ele, ela, ou eu. Sabe qual é o problema? É quando é uma dor que você não quer tirar. Quando é uma dor que você se acostumou. É bom porque justifica o seu comportamento ruim. Justifica o meu comportamento ruim. Na hora que eu perdoar aquela pessoa, eu vou perder esse negócio que eu tenho de manipular, de controlar. Chega lá, olha para a mulher, aquele olhar condenatório. Nós estamos nessa situação por sua causa. A mulher olha para o marido, quando ele chega e fala, está apertado aqui, ela olha, eu sei. Qual a mensagem que ela está mandando? Por sua causa, nós estamos nessa situação. Mas você não quer abrir mão dessa dor porque você tem um controle. Uma dor que permite justificar os seus fracassos. Quando alguma coisa chega perto dessa área machucada no coração, os julgamentos, as palavras duras, avançam para fora. Sabe o que acontece? Você pode apagar um pouco a luz? Vou colocar um óculos. Pode apagar mais. Diminui a luz de frente aqui. É horrível, né? Me vi no espelho. É uma pessoa sempre triste. Tudo esse negócio aqui, negativo. Está sempre triste. Alguma coisa vai acontecer de ruim. A vida é tudo vermelho, é tudo laranja, tudo preto. Por fora você pode estar rindo, mas dentro, espiritualmente, você está. Se tornou a sua vida. Mas você não gostaria de fazer isto? Mas você não consegue. Está tanto tempo aqui que você acha que já é assim. Você precisa da ajuda de uma pessoa. Então eu estou aqui brigando com o Rafael. Eu estou aqui julgando para ele. Vem aqui, Rafael. Sobe aqui. Eu não consigo. Eu estou aqui lutando com essa dor. Mas o que o Rafael, que me ama, pode fazer? O que você pode fazer, Rafael? Posso tirar. Isso. Ele pode tirar. Obrigado. Mas eu estava contra ele. Eu ofendi ele. E ele ofendido, e ele que foi julgado, tomou a iniciativa de vir e tirar isso de mim. Isso é perdão, irmãos. O perdão dele me cura. E agora eu olho para ele e falo, nossa, o que eu vou dizer para ele? Me perdoa, agora eu estou enxergando melhor. E aí não tem mais razão para estar distante, né? Vou dar um abraço. Isso aí, Jesus. Então, quanto mais orgulho no meu coração, mais ofendido eu fico.
Quanto mais ofensa no meu coração, mais eu julgo. Como é que vamos terminar isso aqui? Como é que eu paro de julgar? Irmãos, Jesus falou, usa 3 passos para restaurar o relacionamento. E perdoe para ele curar o seu coração. Quais são os 3 passos? Jesus falou aqui, irmãos. Se o teu irmão pecar contra você, fala com ele em particular. Não fala para os outros. Fala com ele em particular. Chama atenção para o erro. Fala, olha, aconteceu uma situação. Mas com amor, amém, irmãos? Mas se você demorar 1 ano para falar isso, 2 anos, vai ter tanta coisa aqui, vai ser difícil. Mas fala assim mesmo. Mas primeiro peça perdão a Deus por guardar tanto tempo isso. Amém? Peça perdão a Deus por guardar tanto tempo aquilo. Chama atenção para o erro. Se ele ouvir, você vai ter recuperado seu irmão. Se ele não ouvir, leve 1 ou 2 outros amigos dele e fala com ele de novo. Olha, estamos aqui. Para que tudo que você falar seja confirmado. Eu quero acertar e tudo. Se ele não te ouvir, se recusar a ouvir, 3º passo, apresente o caso à igreja. Não é subir aqui, pegar o microfone e falar, fulano. Não, chama os líderes da igreja, as pessoas mais maduras, para tratar o assunto. Amém, irmãos? Aí se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, então basicamente ele não quer se arrepender, ele não quer acertar, você vai ter que deixar ele. Amém? É isso, os 3 passos. Mas começa falando com ele. Somente o perdão resolve. Pode subir a banda aqui. Somente o perdão resolve. Cura o coração. Só o teclado agora, tá? Depois a gente sobe o resto, desculpe. Que eu tenho uma imagem para mostrar. Vocês vão ficar aqui na frente e não vai ver. Somente o perdão resolve. O perdão cura o coração, remove essa dor. Abre as portas para a reconciliação. Perdoar basta 1, reconciliar precisa de 2, né? Não fica interpretando os outros com base na dor. Não atribui a outras pessoas os seus sentimentos negativos. O perdão vai curar tudo isso, gente. Nós temos que abrir a porta. Como é que perdoa? É simples, ó. Você é a pessoa ofendida, está sofrendo a dor. O ofensor devia sentir culpa. Às vezes não sente, sabe? Às vezes não sente porque não sabe nem que ofendeu. Não é? Então, você percebe que tem uma corrente? Enquanto você não perdoa, você está ligado a essa pessoa. Ela pode ter morrido, morar na China. Existe um rancor. Julgamentos, a gente quer ficar longe, mas está conectado emocionalmente. Vocês viram o que o Rafael fez comigo aqui? A libertação começa com o ofendido. Ele foi ofendido, eu julguei ele, critiquei ele, eu falei mal dele para o Arnaldo, eu falei para os outros. Mas ele veio a mim. Se o teu irmão tem algo contra você, sabe, fala com ele. Ele fez aquilo comigo, ele falou, está tudo bem. Antes de falar comigo, ele já me perdoou. É o ofensor, é o ofendido que decide liberar perdão. O ofendido decide fazer o seguinte: você não me deve mais nada. Mas eu falei, eu sei. Por quê? Porque eu tinha tantas dívidas, e Cristo Jesus colocou naquela cruz e pagou todas as minhas dívidas, assumiu todos os meus pecados, me perdoou de tudo e continua me perdoando. Quem sou eu para não perdoar? E aí você faz o quê? Você entrega essa ofensa, essa dor, os pensamentos negativos, tudo isso que a gente falou, entrega nas mãos de Deus. Senhor, eu não sei o que fazer com isso, o Senhor sabe, deixa Deus julgar. Pastor, só está falando isso aí. Mas o dia então, a gente, muitos anos atrás, em um outro contexto, estava aconselhando uma moça problemática, eu e minha esposa, e tentando ajudar.
Estávamos nós três e o que acontece? Ela começa a chorar e fala que eu fui abusada, dos 4 aos 10 anos, pelos meus irmãos. Como é que eu vou perdoar? Como é que se perdoa um negócio desse? A gente não tem esse poder de perdoar, mas Ele tem, amém? Você crê em Jesus? Você quer perdoar? O Senhor só está perguntando para você o seguinte: você deseja perdoar? Deseja. Eu vou ajudar você. Escolhe perdoar. Deixa eu curar o seu coração. Deixa eu limpar o seu coração. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você. Vamos ficar de pé, irmãos. Perdoar é libertar um prisioneiro e esse prisioneiro é você. Tem um convite hoje de Jesus para nós. Eis que eu estou à porta e bato. Abra, por favor. Estou batendo aqui na porta do seu coração. Deixa eu curar o seu coração. Deixa eu limpar o seu coração para você parar de julgar. Deixa eu tirar esses óculos. Ele está fazendo um convite para nós. Coloca a mão no seu coração e pede para o Senhor falar com você. Vamos cantar.